analisar o texto de Mateus 12 juntos. Se você puder abrir aí para você, a gente vai analisar juntos. A partir do versículo 22. Mateus 12, né? Isso, Mateus 12. 12, 22. Compartilha a tela e você decide. Pronto. Mateus 12, 22. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá bom. Ou você fica só no quadro mesmo aí? Pode compartilhar. Depois, quando eu for para o quadro, você minimiza. Então, pronto. Vou compartilhar aqui. Aí, quando você tiver lá, eu compartilho só a sua tela para ficar melhor para a gente ver o estudo. Pode ser. Se você quiser ler o versículo 22, aí a gente vai analisar primeiro esse versículo aí. 22? Isso. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Beleza. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente analisar o contexto dessa passagem, tá bom? O que Jesus fez aí no texto? Ele aqui, na realidade, ele curou, né? O cara, na realidade, trouxeram um endemoniado. Dentro da passagem ser real ou não, a gente está analisando o contexto, tá? Até porque, segundo Marcos, é só um doente, né? É que Mateus, ele duplica tudo que Marcos coloca no singular. Mas Jesus faz uma cura, não é isso? É uma cura. Certo. Aí eu pergunto para você, Chagas, uma cura é algo natural? É normal? Eu acho que é algo sobrenatural, não? Que cura... Exatamente. Por isso que as pessoas ficaram admiradas aí, conforme o texto, né? Até porque ninguém sai curando ninguém, né? Se fosse algo natural, todo mundo fazia. Eu, você. Então, nessa cura, Jesus faz algo sobrenatural. Porque curar, a medicina pode curar. Tratamento médico, tudo agora. Você chegar em alguém e curar, você está fazendo uma ação sobrenatural. Beleza? Sim. Vamos ler o próximo versículo. Vamos lá. É o 23, né? Isso. E toda a multidão se admirava e dizia: Este, porventura, o filho de Davi? Beleza. Pode ler o próximo, que esse aí é um pouco irrelevante, mas aí só demonstra o quê nesse versículo? Que as pessoas ficaram admiradas, né? Então isso mostra que é algo sobrenatural. 24. Isso. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Quem que é Beelzebu, você sabe? Beelzebu? É? Beelzebu? Não. Beelzebu... Estou longe do assunto aí do Beelzebu. Mas eu acho que o Beelzebu aí era o deus do... o deus lá dos Sumérios. É Deus das moscas? Isso. A palavra Beelzebu, que aí está em grego, mas é do hebraico, ela é a junção da palavra Baal, que é senhor, ou aquela divindade lá do Antigo Testamento, com a palavra Zibu, que é mosca. Então o hebraico faz um jogo de palavras, que é uma forma pejorativa de se referir a essa divindade aqui, ao deus Baal. E quem que é Baal no Velho Testamento? Vocês lembram? Baal era o deus, né, dos sumérios, né? Isso, dos povos vizinhos, cananeus, sumérios. E o que acontece com esse deus Baal e o profeta Elias? Vocês lembram? Segundo a história lá... Oi? Segundo a história lá, o Elias reuniu lá os profetas, né, deles, juntamente com os profetas de Baal, e depois que ele fez a oração lá, o fogo do céu caiu, e aí... Isso, o que Elias fez foi um desafio.
Por que é um desafio? Porque as pessoas estavam seguindo essa divindade aqui e Elias queria provar para elas o quê? Que aquela divindade era falsa, que não era um Deus. Então ele lança um desafio. Ó, vamos fazer o seguinte, galerinha. Vocês fazem um altar para Baal, eu faço um altar para o meu Deus. Só lembrando que essa história não é real, tá? É só para transmitir uma mensagem para o povo hebreu. Mas enfim, aí ele fala, o Deus que manda fogo do céu é Deus. Manda fogo do céu é algo natural? Não. Então também é algo sobrenatural. Então esse é o desafio de Elias. Só um Deus pode fazer algo sobrenatural. Aí os profetas de Baal clamam, oram, choram, não sei o quê, não acontece nada. Aí Elias clama ao Deus de Israel e o Deus de Israel manda fogo do céu. Isso é uma ação sobrenatural. Então, qual é a lição que a gente aprende com o profeta Elias? Qual é a mensagem que o autor quer transmitir? Lembrando que a história não é real. É que só um Deus de verdade pode fazer uma ação sobrenatural. O Baal não pode fazer algo sobrenatural. Então, nós temos na história de Elias Baal e o Deus que faz algo sobrenatural. Até que acho que todo mundo concorda, né? Sim. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas o que eu estou dizendo é que só um Deus pode fazer algo sobrenatural, como mandar fogo do céu. Então, Elias prova que Baal não tem esse poder. Só o Deus de Israel. Concorda? Sim, com certeza, né? Porque, na realidade, o Deus lá, no caso, o Baal não mandou fogo do céu, somente o Deus, né? O Deus dos hebreus que mandou fogo do céu. Isso na Bíblia, né? Isso mesmo. Porque o autor quer transmitir que só um Deus de verdade pode fazer algo sobrenatural. Uma outra divindade ou um Deus pagão não tem o poder de fazer algo sobrenatural. Só um Deus de verdade. É isso que ele quer transmitir. Aí, quando nós chegamos nessa passagem que a gente está analisando de Mateus, Jesus faz algo sobrenatural. Ele cura um cego e mudo. Ele vai lá, ó, vou te curar. Pum, o cara fica bom. E aí os fariseus acusam ele de fazer esse nome de quem? Em nome de Beuzebu. Em nome do Baal, Baal-Zibu. A mesma divindade, ele fala, você cura em nome de Baal. Sendo que já no Velho Testamento, Elias já tinha provado que uma ação sobrenatural ela só pode ser feita por um Deus de verdade. Não por um Deus Baal, que é só uma divindade pagã. Por isso que Jesus se zanga com eles, aí Jesus fala assim, se Satanás expulsa Satanás, como pode subsistir o seu reino? Lembrando que Satanás aqui ele está se referindo a divindades estrangeiras, demônios. Então Jesus fica pé da vida com eles, porque eles estavam atribuindo uma ação sobrenatural a uma divindade que já tinha sido provada, que não podia fazer nada sobrenatural. Só o Deus de Israel pode fazer algo sobrenatural. Aí o que ele fala no versículo? Vamos ver junto. Deixa eu ver. Só um minutinho. O versículo 31, o Chagas. Deixa eu até abrir aqui no grego para ver uma palavrinha só, mas pode ficar à vontade aí. Pessoal, dê like aí na live, vamos colaborando aí. Depois eu faço uns cortes aí. Vamos lá. Eu acho que voltou normal agora, né? Deu uma travada legal, mas eu acho que voltou. Tinha travado? Travou, deu uma travada legal, não sei. Tinha mais. Eu acho que foi a minha internet aqui, mas tinha travado para mim. Tinha continuado, você continuou falando, estava dando para ouvir você. Ah, sim. Tudo bem. Pronto. Versículo 31. Qual é o versículo agora? 31. 31. Vamos lá, versículo 31. Por isso vos declaro, todos pecaram e todo pecado é blasfêmia, senão... Peraí, eu estou lendo ruim pra caramba. Por isso vos declaro, todo pecado é blasfêmia, senão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Você sabe o que significa blasfêmia? Blasfêmia.
Na minha concepção, blasfêmia é falar o que não é verdade, né? Contra alguém ou uma divindade, no caso. Se eu disser que o Bruno é careca, eu estou dizendo que é mentira, né? Então, estou blasfemando contra ele, porque ele não é careca, ele só tem um pouco de cavo, não é careca. Blasfêmia. Eu acho que é mais ou menos isso. No meu entendimento, é isso. Blasfêmia é substituir por. Isso é blasfêmia. Por exemplo, quando você vê lá em Daniel que ele fala do homem da perdição, ele falaria blasfêmias contra o Altíssimo. Quer dizer que ele ia substituir o Deus de Israel por aquele Deus dos gregos, o Zeus Olímpico. Então, uma blasfêmia é uma substituição. E é exatamente o que nós vimos aqui no contexto. O que acontece? Jesus faz algo sobrenatural, ele cura um cego e mudo, e ele fala que essa cura foi pelo quê? Foi pelo Espírito, está nesse versículo 31. Aí os fariseus, eles substituem o Espírito, que está ali no texto, né? Todo que blasfemar contra o Espírito, ou seja, substituir o Espírito, eles substituem por uma divindade pagã chamada Baal. Então, isso daqui é a blasfêmia. É você substituir algo que só pode ter vindo de Deus, uma ação sobrenatural, ele substituído por uma divindade pagã. Você entendeu o contexto? Esse é o pecado sem perdão. Ele fala, qualquer um que blasfemar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito, então ele está dizendo que ele fazia aquilo pelo poder do Espírito Santo. Então, aquele que substituiu o Espírito Santo por outra força, esse não vai ser perdoado. Até aqui eu acho que já deu para a gente chegar num consenso aqui, né? Com certeza. Porque na realidade, os fariseus achavam que Jesus estava fazendo pelo poder no caso de Baal. Uhum. Lembrando que o povo hebreu, várias vezes eles seguiram esse Deus Baal, né? Na Bíblia. Porque eles acreditavam que esse Baal tinha algum poder. E as pessoas, professor, hoje têm uma concepção que blasfemar contra o Espírito Santo, ou quem blasfema contra o Espírito Santo hoje, não tem perdão. E traz para os dias atuais como que fosse hoje, não é isso? Na verdade, Chagas, eles blasfemam de muitas maneiras. Porque, que nem nós vimos aqui agora, uma ação sobrenatural, de acordo com a Bíblia, tá? Independente de crença ou de se é real ou não, da crença de cada um, só pode vir de Deus, de acordo com a Bíblia. Aí eu te pergunto, e quando um pastor fala assim para o fiel, por exemplo, que foi curado na Umbanda, por exemplo, e o pastor fala que foi um orixá ou um demônio que curou aquela pessoa, tem diferença para isso? Nenhuma. Dá na mesma coisa, né? Ou quando o pastor fala que algo foi o diabo que fez. Tipo assim, você, de repente, você tem uma melhora de saúde aí. Aí você vai na igreja, o pastor fala assim, não, mas você não estava aqui frequentando, amadinho, não estava aqui dando dízimo. Foi o diabo que te curou para poder te arrastar para o inferno, não sei o quê. Ele não está atribuindo algo sobrenatural a um outro ser? Sim. Então, isso significa uma blasfêmia, né? Isso. É você atribuir a outro ser algo que só pode vir de Deus. Por exemplo, não sei se você lembra, os crentes, eles falavam que tudo era do diabo antigamente, né? Era disco da Xuxa ao contrário, era boneco do Fofão. Então, o diabo é o quê? Ele é um outro Deus? Quer dizer, então não é mais Deus que faz as coisas sobrenatural agora, é um outro ser. Deus dividiu o poder dele com outro ser, e esse ser é tão poderoso quanto Deus. Pode opinar aí também, Bruno, você quer? Não, tranquilo. Tô ouvindo aqui de boa. Você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Quer dizer que dentro do próprio livro dos cristãos, todos eles estão cometendo um pecado sem perdão. Porque eles pegaram um termo em hebraico, que é Satã. Satã não é um ser. Satã é aplicado até para Deus na Bíblia. Eles pegaram esse termozinho aqui, ó, Satã, em hebraico, e eles dizem que é um ser. Ou seja, eles dividiram o poder de Deus com um ser que não existe, e eles acreditam que esse ser tem poder sobrenatural. Aí eu pergunto para vocês, Baal tinha algum poder sobrenatural dentro da Bíblia? Até então não apareceu nenhum poder sobrenatural, né? Pelo fato que quando você vê a oração de Elias, lá o Baal não se manifestou, nem respondeu nada, né? Então ele não tinha nenhum poder. Nem Elias e nem aqui onde a gente está vendo em Mateus 12, né? Porque o próprio Jesus fala, não foi Baal que fez isso, foi eu. Então como é que eles atribuem hoje a outro ser, como por exemplo um diabo, que nem existe, um poder sobrenatural?
Estariam eles cometendo um pecado sem perdão, de acordo com o próprio Jesus que eles seguem? E aí, como é que fica? Com certeza. Aí é complicado. Eles acreditam em tranca-rua, em Exus, em orixás, em demônios, em Satanás. Ué, mas o próprio Jesus acabou de falar aqui, ó, que toda ação sobrenatural só vem de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, como é que explica toda essa, como é que eu vou dizer, essa mitologia demoníaca? Sem contar que é uma mistura. Sem contar que é uma mistura de religião, né, Ronaldo? Eles acreditam. É uma mistura de crenças judaicas com crenças africanas. É bem loucura, né? Tipo, bem esquisito mesmo, né? Sabe o que eu acho engraçado, Bruno? Na Bíblia, nós temos essas divindades do Oriente Médio, que eram combatidas. Baal, Moloch, Asherá, Quemosh. Agora, nas igrejas só aparece divindade africana, né? Você já notou isso? Não faz sentido nenhum. Alguém já viu alguém possuído por Baal? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Oh, eu sou Baal. Eu sou Baal. Eu nunca vi. Por isso que o padre Quevedo dizia antigamente, isso não existe. Não existe demônios, fadinhas, anjinhos, orixás, isso aí não existe. A própria Bíblia deles fala isso. Ó, uma ação sobrenatural só pode ser de Deus, não de outros seres. Senão esse Deus tem um tolo.